Graça e paz. Vamos abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Vamos ouvir aí a leitura. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. No original, no texto grego, a frase é mais forte e mais enfática. Ela diz que fomos chamados para dentro da comunhão do Filho. Não apenas a comunhão com o Filho, mas comunhão do Filho. A palavra comunhão também é significativa no original. Koinonia é a palavra grega que vai muito além do relacionamento externo da comunhão. Koinonia fala de dois se tornando um. Então a palavra koinonia significa ter parte em, significa ser participante, significa ser um associado. Não é assistir a alguma coisa, mas não fazer parte dela. Não é como assistir um filme, uma apresentação teatral, mas não fazer parte daquilo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Como que Deus nos chamou para essa preciosa comunhão? Como que Deus nos colocou dentro dessa comunhão com o Filho, com Ele, com o Pai, com o Espírito também. Aqui, irmãos, entra a cruz do Calvário. Sem a cruz do Calvário, nós não vamos ter comunhão com o Filho de Deus. Na cruz, houve uma identificação nossa com Cristo. Cristo nos atraiu a si, fomos identificados com Ele, no sacrifício dEle, no corpo dEle. Com Ele nós morremos. A finalidade da cruz é a crucificação do pecador. Temos falado isso aqui de uma maneira repetida, que a finalidade da cruz é a crucificação do pecador. Se um morreu por todos, falando de Jesus, logo todos, aqueles por quem Cristo morreu, diz o texto que também morreram com Ele nele. Se um morreu por todos, logo todos morreram. É por isso que eu estou dizendo que a finalidade da cruz é a crucificação do pecador. Todos morreram.
todos aqueles por quem Cristo morreu, também morreram com Ele naquela cruz. E morreram para quê? Para que morreram? Morreram para o pecado. Vocês conhecem o texto. Morremos para o pecado. Morremos no corpo de Cristo para o pecado. Morremos em Cristo para o pecado. A morte em Cristo na cruz é morte para o pecado. Quando você crê e confessa a sua morte com Cristo, você está confessando a sua morte para o pecado, que é também a sua libertação. O pecado atingiu o ser humano de uma maneira abrangente e profundamente. Tem um texto lá em João, capítulo 9 de João, o versículo 34, ali tem uma turma invocada com Jesus, uma turma religiosa. Jesus fez um milagre maravilhoso, eles não aceitaram e eles estavam questionando a pessoa a quem Cristo curou, o cego. A atitude deles não é uma atitude boa, correta, mas o que eles disseram tem fundamento e é verdadeiro. Vamos ouvir aí. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. O que eu creio que é verdade, esta expressão, tu és nascido todo em pecado, todo, vê os irmãos, é uma obra abrangente e profunda. Todo em pecado, eu creio que é isso mesmo, porque é o que diz a palavra. Nós nascemos no pecado. O pecado atingiu o ser humano de uma maneira tremenda, terrível. E só tem um jeito de renunciar a isso. Como que uma pessoa que é nascida em pecado, que é nascida o elemento todo em pecado, como que esse indivíduo vai renunciar ao pecado? Como? Se é nascido todo em pecado. Se o pecado faz parte da vida dele de uma maneira tão profunda. O pecado está enraizado no ser humano. E como renunciar isso? Só tem um jeito, irmão. Só tem um jeito de renunciar ao pecado. É na morte com Cristo. Tem que crer na morte com Cristo. Uma pessoa só renuncia mesmo o pecado se ela crê, admite, pela fé, experimenta a morte em Cristo para o pecado. Não tem outro processo, outro caminho para libertar o ser humano a não ser na morte com Cristo. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo. Se você tem libertação do pecado, é por causa disso aqui. Tem que considerar morto. Considerar morto, porque a palavra de Deus diz que nós morremos
com Cristo no corpo dele para o pecado. Então, identificado com Cristo na cruz, morto com ele para o pecado, ressurreto com ele, juntamente com ele, ganhamos a sua vida, a vida dele, e ele mesmo vem viver em nós, dentro de nós, a sua vida justa e santa. A partir daí, nós entramos para a comunhão. Porque a comunhão começa na iniciação da vida. Quando nós ganhamos a vida juntamente com Cristo, pela ressurreição, mas antes nós tivemos de morrer com Cristo na cruz. Porque não existe ressurreição de quem não morreu. Tem que morrer para poder ressuscitar. Então, irmãos, o sentido de comunhão com o Senhor é que nós estamos colocados no mesmo pé de igualdade com Ele, no sentido da obra da cruz e da ressurreição. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, ganhamos a vida dele. Como Deus, Ele é único. Como Deus, Ele é singular. Só existe um Deus. Tenho certeza que não sou eu. É Ele. Como Deus, Ele é e será sempre singular. Nós fomos chamados por Deus para gozarmos da comunhão de Jesus Cristo. Deus nos chamou através da cruz, pela nossa morte e ressurreição em Cristo. A comunhão com Jesus, essa comunhão que nós fomos chamados, colocados nela, não se pede. Não precisamos pedir. Por quê? Porque nós já fomos colocados nela. Nós já fomos chamados. A palavra diz que fiel é Deus, que nos chamou à comunhão do seu Filho. Então, Ele já nos chamou. Devemos crer e agradecer. E agradecer muito. Agradecer o Pai, porque Ele nos chamou à comunhão do seu Filho. E agradecer o Filho, porque nós temos a comunhão dEle. Quer dizer que nós temos a presença dEle. Porque sem presença não dá para ter comunhão. A presença manifesta dEle no nosso interior. Cristo realizou o impossível. Tornou-nos amigos de Deus. Ninguém pode ser considerado amigo de Deus por decreto, nem por exercício religioso. Não. Isso é fruto de um chamado. O chamado do Pai. Ele nos chamou pela cruz do Calvário e nos chamou para a comunhão do seu Filho. A coisa mais fantástica do universo é Deus sendo quem Ele é e se tornar amigo íntimo da gente. Ele é Deus e Ele se torna amigo íntimo da gente. Alguém disse que no casamento a intimidade é um projeto importante, muito importante. É um projeto para atingir 100%. E quando atingimos 10%, já estamos empolgados. Atingir os 10% já é um casal muito empolgado.
Isso é verdade, além de precioso. Mas a comunhão com o Senhor não para no 100%. Ela extrapola o 100%. Porque Deus é infinito e a comunhão dele é infinita também. E a gente cresce em intimidade. Agora, irmãos, não estou falando de exercício religioso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A vida pautada em religião, em exercício religioso, é horrível, cansativa e enfadonha. Aí, irmãos, a vaca, como diz aí o ditado, vai para o brejo, porque não tem intimidade, não tem prazer nessa relação. Todo o esforço do ser humano para viver a vida cristã legítima resulta em frustrações. A vida que agrada a Deus não é produzida por nós. A vida que agrada a Deus não é produzida por nós mesmos, mas é Cristo mesmo que produz esta vida em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a maneira de Deus me livrar das minhas frustrações e decepções religiosas. Estou crucificado com Cristo é o ponto de partida. Você não vai chegar a lugar nenhum se não partir desse ponto. A cruz do Calvário. Estou crucificado com Cristo. Tem muita gente decepcionada, frustrada com religião, porque é tudo religião mesmo. Se você está cansado de tanta religião, então quero lhe dizer algo grandioso, maravilhoso. Você não precisa viver mais, porque Cristo vive em você e através de você, como uma realidade espiritual de fé. Estou falando aqui do ponto de vista espiritual. Agora, não vivo mais, espiritualmente falando. Saio de cena para o Senhor assumir o controle de tudo. Agora, é preciso dizer o seguinte: é difícil sair de cena. É muito difícil abrir mão do controle que nós queremos ter, do controle da nossa vida e até da vida dos outros. Porque tem gente que, além de querer ter o controle da sua própria vida, também quer ter o controle da vida dos outros, quer controlar a vida dos outros. O ser humano gosta de estar no controle, ele gosta de controlar. A religião é um mecanismo de controlar. Então, irmãos, sair do controle é difícil, mas se morrer com Cristo, sai. E só morrendo com Cristo para sair do controle, a fim de Cristo assumir o controle de tudo. Seria doloroso e também dificultoso tentar, por esforço próprio, viver a vida cristã ou viver como cristão de fato.
Se você tentar isso, você vai se esgotar. E o resultado vai ser decepções e frustrações. Mas se Cristo vive em nós, se Cristo vive em mim, então a realidade é outra. Muda, e muda tudo, faz a diferença. Só podemos experimentar a vida de Cristo se nós crermos a nossa crucificação com Ele. Você não precisa viver uma vida exaustiva, não precisa exaurir para viver como cristão de fato, ou para viver a vida cristã legítima, verdadeira. Para falar a verdade, você não precisa sequer viver do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em nós. Nós não temos condições e nem podemos viver a vida de Cristo. Irmãos, a vida de Cristo, só Ele mesmo tem condições de viver. É vida divina. É vida de Deus. Só Ele pode viver esta vida. Mas esta é a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho é esta. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive o quê? Vive a vida. A vida que Ele é em nós. Jesus Cristo não nos dá poder, mas Ele mesmo vem viver em nós com todo o poder. Não é com um pouco de poder, mas com todo o poder. Mas é preciso ficar bem nítido para nós o seguinte: Cristo não nos dá poder. Ele mesmo vem viver em mim com todo o poder. Todo o poder que Ele tem. Toda a administração que Ele tem. Se não for assim, estamos encrencados. Se não for assim, irmãos, estamos num beco sem saída. Cristo é a minha salvação, é o meu suporte, a minha esperança, a minha garantia e a minha suficiência. O resto é firula religiosa. O resto é exercício religioso que certamente resultará em decepções, frustrações. Tanta gente decepcionada com igreja, com religião, com movimento, porque não experimentou a morte em Cristo, para Cristo viver em nós a vida dele. O que importa é a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa amizade com o Senhor. Essa comunhão com Ele é patrocinada, é bancada por Ele mesmo. Por que eu digo isso? Porque o texto que nós iniciamos diz assim: fiel é Deus que nos chama. É Deus que nos chama pela sua fidelidade. Então, é Deus que patrocina a nossa comunhão. A nossa comunhão com Deus depende da sua fidelidade. Tudo depende da fidelidade de Deus. A minha fidelidade, também depende da fidelidade
de Deus. Porque é Deus que me faz ser fiel a Ele. Eu creio assim. Se eu sou fiel ao Senhor, é porque Ele está me fazendo fiel a Ele com a sua graça maravilhosa. A comunhão com o Senhor não fica estagnada, ela cresce e aumenta. A nossa comunhão cresce tanto do ponto de vista vertical, como também do ponto de vista horizontal. Nossas relações precisam ter significado verdadeiro. A nossa vida com Deus e também em comunidade precisa ter significado, irmãos. Precisa ser um relacionamento livre, descontraído, sem tensão, viu? Para que tensão entre nós, irmãos? Pelo amor de Deus. Por que eu vou ficar tenso com você? E você comigo? Sem tensão. Sem desgaste. E também sem imposição. Se tem uma coisa que eu não gosto nem de pensar, é essa ideia de imposição. Impor as coisas para as pessoas. O projeto de Deus visa nos envolver numa comunhão, primeiramente, com o Filho de Deus. Lembre-se que o Filho de Deus está em nós agora. Ele vive em mim. A nossa comunhão depende do nosso envolvimento com o Senhor. Tá? Eu tenho envolvimento com o Senhor. Você tem envolvimento com o Senhor. Nós vamos nos encontrar. Estamos indo para o mesmo ponto. Então a gente se encontra. Tem comunhão verdadeira. A proposta de Deus é nos tornar amigos íntimos. Primeiro, amigos íntimos dele. Depois, amigos íntimos uns dos outros. Mas eu não quero assim. Com aquele irmão não dá para ter uma amizade assim mais íntima. Né? Você vai para onde? Para o céu, a nova terra, onde o Senhor levar você? E o outro irmão vai também? E lá, como é que fica? Eu entendo comunidade assim. É por isso que eu venho. Porque a comunhão é coisa boa. É preciosa. É uma amizade gerenciada pela comunhão pessoal com o Senhor. Isso é que é maravilhoso. Porque o nosso relacionamento, a nossa amizade é patrocinada pelo próprio Senhor. A causa é Ele mesmo. Estamos voltados para Ele. Nós não temos que ser comunidade de cebola. A cebola tem uma composição apenas de casca. Você vai tirando a casca, tira uma, tira outra, vai tirando a casca, tirando, e a cebola some. Acaba a cebola. Por quê? Porque ela não tem essência, ela não tem conteúdo interior. E a gente não pode ser cebola aqui. Temos que ter essência, conteúdo, significado. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais as nossas raízes vão se aprofundando nele. Quanto mais se aprofundam, mais aumenta a nossa comunhão, tanto com Ele, como também uns com os outros. Há uma necessidade de termos relacionamentos significativos dentro da igreja.
e dentro da família de Deus. Uma das questões da pandemia que assolou o mundo, e uma das questões dessa pandemia que ela trouxe foi o sofrimento para a igreja de Deus. Ela trouxe sofrimento em todos os aspectos, mas ela trouxe também sofrimento para a igreja de Deus. Por quê? Porque não podia se aproximar, não podia estar perto, tocar, tinha que manter a distância. As relações e a comunhão tornou-se midiática, à distância, e não mais aquele relacionamento gostoso, aquele bate-papo de perto, abraço, conversa edificante. Isso trouxe sofrimento e trouxe até apostasia, esfriamento para alguns ou até muitos que não tinham experiência real com o Senhor. A igreja é um lugar onde as diferenças são colocadas no prisma do amor, para podermos desenvolver relacionamentos saudáveis, significativos, amizade verdadeira. Precisamos andar juntos até uma compreensão adequada para que a nossa relação se torne muito gostosa e proveitosa. Quando o amor de Deus está no controle, nós não precisamos fingir, nem usar máscaras, mas ser gente e gente regenerada, gente em quem o Filho de Deus vive, gente transparente na presença do Senhor e também na presença uns dos outros. Mas é preciso manter firme a nossa condição, a nossa posição e confissão. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em nós. Cristo agora mesmo está interagindo dentro de mim, dentro de nós. Somos chamados para a própria coinonia da divindade. Amém, irmãos?